and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound. E aí pessoal, o Okacast tá aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo, beleza? Pessoal, vamos conversar aqui, sério, beleza? Eu vou conversar com vocês, beleza? Explicar meus posicionamentos, o porquê que eu não apoio nem o governo do Bolsonaro, nem o governo do Lula e porque eu sou contra eles, beleza pessoal? Eu vou estar citando aqui vários erros, beleza? Erros que inclusive já foram comprovados, beleza? E aí depois vocês pesquisam e vê se realmente vale a pena tá apoiando, tá certo pessoal? Eu lembro que eu tô falando tudo isso baseado em minha opinião própria, tá? Antes de começar esse vídeo, cara, primeira coisa que eu queria dizer é que eu queria desejar meus pêsames a todas as pessoas que perderam suas famílias, seus familiares pelo coronavírus, tá certo? Que perderam seus parentes, infelizmente, tá certo? Eu tô aqui de forma, como cidadão aqui, desejando meus pêsames a todos, porque eu não sei como é perder algum parente muito próximo, eu não sei, eu sempre perdi pessoas que nem eram tão próximas assim de mim. Eu sinto muito a essas pessoas porque nenhuma delas mereceram, muitas delas eu tenho certeza que tinha muito o que acontecer na vida. E as outras pessoas que eu queria desejar meus pêsames são pessoas lá na Polônia, que eu nem conheço, mas eu queria desejar meus pêsames ao pessoal da Polônia que foi vítima da ditadura comunista, onde matou milhões de pessoas na pobreza. Não só isso, como pessoas da Venezuela que eu nem conheço, pessoas da Cuba que eu nem conheço. Então, eu queria desejar meus pêsames a todos, beleza? A todas as pessoas de todo o mundo aqui afora, inclusive aqui do Brasil, que perderam seu familiar por Covid, beleza? Porque se é pra falar de Lula e Bolsonaro, acho que é preciso falar disso aí, beleza, pessoal? E eu vou começar dando uma retrospectiva tanto do governo Lula quanto do governo Bolsonaro. Mas antes disso, vamos para uma analogia simples. Imagina um ladrão, ele invade sua casa. Você vai ser contra esse ladrão, vai ser... Ele te fez muito mal, o cara fez coisas horríveis na sua casa, o cara roubou. Beleza, vai ser seu alvo número 1 com certeza, né? Não vai ter um alvo número 1 na frente desse ladrão. Aí chega um policial, o policial ele prende o ladrão. Logo em seguida o policial, ele oferece pro ladrão aí, mano... Vamos ferrar aquele cara lá, meu. Se você me dá 1000 conto, meu irmão, eu solto você, você tá livre, meu irmão, beleza? Você pode fazer o que você quiser, beleza? Aquele policial corrupto, sabe? Lembrando, não tô generalizando ninguém na polícia, nada disso, beleza? Quem que vai ser o seu principal inimigo depois disso? Vai continuar sendo aquele ladrão ou vai ser esse policial? Até onde eu sei, esse policial, tá certo, pessoal? Então, vamos explicar o porquê que eu fiz essa analogia, beleza?
Vamos começar dando toda essa retrospectiva do governo Lula. Lembre dessa analogia pra lá na frente o porquê que eu usei essa analogia, beleza? Lembram lá na frente o porquê que eu usei, tá? Vamos começar falando aqui do Lula. O Lula que inclui todo mundo na sociedade, é a favor dos travestis, gays, héteros, será mesmo? O Lula falou mal de homossexuais. Esse aqui já é o primeiro ponto aqui, beleza, pessoal? Falando que falou mal de homossexuais. Lembrando que era quem morava na cidade de Pelotas era exportadora de viados, era viado, era, né, chamando os homossexuais de viado, né? Esse é o grande Lula, beleza? Que eu não vi ele pedindo desculpa. Se ele pediu, beleza, eu não sei. Mas agora, imagina se fosse alguém da direita fazendo isso, tá? Imagina se fosse alguém da direita. Beleza, foi só esse erro, o Lula merece perdão, o Lula merece continuar. Bom, vamos lá. Falou mal de travestis, beleza? Por que as pessoas ficam virando travesti? Hoje em dia virou na moda virar travesti. Ele, inclusive, falou isso numa entrevista lá no podcast. Eu não lembro se foi no Podpah ou se foi naquele outro, ou se foi no Flow Podcast, beleza? Um dos podcasts o Lula falou, pra que virar travesti? Pra que essa coisa? Esse é o Lula que defende aí, beleza? Os travestis, beleza? Daí na época da eleição, ele começou a disfarçar, né? Falando mal da Cuba, ele ficou falando mal da Cuba, tá, gente? Ele ficou falando mal da Cuba, tá certo? Isso só em época de eleição, né? Daí chega, depois quando é presidente, o cara se alia ao Maduro, beleza? Que ele já era aliado faz tempo, beleza? E tá lá, junto com o Maduro, beleza? Maduro, presidente da Venezuela e ditador, tá certo? Amigo aí do Maduro, beleza? Inclusive diz que toda narrativa que se cria contra o Maduro são exageradas, equivocadas e falsas. Inclusive diz que democracia é relativa, tá certo, pessoal? Esse é o grande Lula aí, tá certo, pessoal? Criticou a polícia porque matou alguém por roubar um celular. Meu Deus, gente, meu Deus. Então se um cara rouba um celular, você quer que a polícia faça o quê? Carinho no bandido? O cara sai correndo com o celular, a polícia vai fazer o quê? Vai falar, para. Aí vai atirar? Não, é um jovem de 14 anos, beleza? Lembrando que o PT, a esquerda, historicamente é contra a redução da maioridade penal por causa disso. Imagina um cara de 16 anos mata a sua mãe, seu pai. Esse vagabundo, esse filho da puta, não vai preso. Ele não vai preso por causa do PT e do Lula, que é contra a redução da maioridade penal, tá, gente? Que não é. Que inclusive é a favor de apenas pessoas de 18 anos serem presas. Nem 18 anos são presos, eles não são a favor de ninguém ser preso, né? Tanto que o PT adora propor o desencarceramento, né? Eu acho impressionante, né? Para poder reduzir a quantidade de presos que tem nos presídios, não, vamos reduzir o desencarceramento, né? Muito bonito, beleza? Roubar celular para quê? Para depois vender e ganhar um dinheirinho. Diz Lula em uma entrevista, beleza? O Lula disse isso, tá certo? Esse é o Lula aí, o grande presidente. Será que ele mudou alguma coisa depois disso? Não percebemos, tá certo, pessoal? No passado, ele defendeu CPI, beleza? Ficou falando que a CPI, que quem não deve não teme, né? CPI é importante, né? Eu acho que todas as CPIs, elas são importantes. Eu concordo, inclusive, com o Lula em dizer isso, né? Eu concordava com esse Lula do passado, né? Esse Lula do passado, inclusive, era muito bom, né? Falava muitas coisas que a gente concordava, né? Vai ver por isso que ele conseguiu muitos votos, assim, porque conseguiu enganar muito bem o povo. E hoje, critica a CPI. Pra que CPI? O Lula disse isso. Pra que CPI? Ué, CPI pra quê? Pra que CPI? Pra quê? Beleza? Beleza? Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a principal, beleza? É o principal pra você não apoiar o Lula, tá certo? Está aliado com pessoas que defendem movimentos de esquerda, radicalismo, pronome e linguagem neutra, comunismo, socialismo, ditadura, agressão e manifestações que eles fazem contra o pessoal do MBL, do Bolsonaro, que todo mundo sabe, contra o pessoal do PSDB, que esses caras praticam, beleza? Fazem tudo isso aí, beleza? Contra a polícia e contra a transparência de governos, beleza? Lembra o Lula que falou tanto de transparência? Ô Bolsonaro, isso é o sigilo de 100 anos lá, meu, vamos ser transparentes. Cadê a transparência do Lula que eu não tô vendo? Cadê a transparência que ele tanto prometeu? Beleza que não tem. Tá certo, pessoal? Primeiro vamos falar sobre o radicalismo, tá certo, pessoal? Ele, obviamente, tá ligado com pessoas que são radicais, literalmente. Que não deixam a direita se manifestar de maneira alguma. É proibido se manifestar, tá certo? Se você for contra a esquerda, se for contra alguma ideia que eles defendem, não podem, beleza? Tem que ter prisão, tem que ter bastante problema, beleza? Ele tá aliado com essas pessoas que defendem isso, beleza? Que historicamente é o que o PT defende, tá certo? Pronome e linguagem neutra. Mano, pelo amor de Deus, cara, ele tá aliado a pessoas que defendem linguagem neutra, meu irmão. É de uma infantilidade, tipo, tão grande, meu irmão. Como você pode falar que linguagem neutra é pra poder colocar as pessoas na nossa sociedade, inclusão social, incluir as pessoas na nossa sociedade?
Como é que pode, bicho, falar isso? Mudando o português, meu. O português que tem uma norma certa de se fazer. Eles querem mudar o português pra confundir mais ainda a cabeça das crianças. Porque, segundo eles, existe um outro sexo. Não é só masculino e feminino. Existe o todes, um terceiro gênero chamado todes, não sei o que. Tá certo, pessoal? E tem gente que vai pegar esse trecho, vai cortar, vai lançar nas páginas petistas, comunistas, esquerdistas e vão falar que eu sou como que é mesmo? Transfóbico, beleza? Eles vão falar que eu sou transfóbico, tá bom? Pode ter certeza que o gado esquerdista vai fazer isso depois que vê, beleza? Eu nem preciso falar também o que é o comunismo e o socialismo. Vocês vêem no dia a dia como Venezuela, Cuba, que o Lula historicamente defende, tá certo, pessoal? O cara criticou tanto o sigilo, meu, que ele pôs sigilos, tá certo, pessoal? Vocês sabem, né, que o PT criticou tanto o Bolsonaro ter gasto com cartão corporativo, né? Que ele gastou mesmo, né? O Bolsonaro fez isso, é um outro retardado, beleza? Que o Lula também fez isso, beleza? Cadê agora a turma da esquerda, a turma do amor, do faz o L aí, beleza? Pra poder tá falando sobre isso, tá bom? Não fala, né? Como sempre. Tá certo? A favor de aumentos de impostos. Criticou tanto o Bolsonaro por aumentar imposto, o cara tá xoxai, beleza? Nossa, esse Lula aí é bem diferente do Bolsonaro, hein, meu? Esse Lula aí, beleza? O Lula não é genocida, o Bolsonaro é. O Lula é bem diferente do Bolsonaro, como vocês podem ver aqui. Tá certo, pessoal? Disse que não tem problema criança no mundo da droga, tá certo, pessoal? Teve um vídeo que eu vi do Nicolas Ferreira, eu não gosto do Nicolas Ferreira, só deixando claro aqui, eu tenho muitas discordâncias aqui com ele. Pra mim é um cara que faz tudo que faz apenas por voto, né? Até por isso que ele colou no Bolsonaro, né? Colou no Bolsonaro por apoio, que nem todo mundo fez, como Dória, né? Todo mundo faz isso, né? Cola no Bolsonaro pra ter apoio, né? E sabe que vai conseguir muitos votos, né? E teve um vídeo do Nicolas que mostrou o Lula falando que não tem problema criança no mundo da droga, beleza? Ele falou isso, tá certo, pessoal? Tá? Outra aqui, vamos lá. Indica amigos para o STF da mesma forma que Bolsonaro, Temer, Dilma fizeram, beleza? Ele advogou o seu próprio advogado pessoal. Lembra o advogado da Lava Jato, tá certo, pessoal? Inclusive, vamos conversar aqui sobre a Lava Jato, tá certo, pessoal? Que o Lula foi condenado, beleza, pessoal, pela Lava Jato. O Lula teve 30 processos aproximadamente, um pouco menos de 30, uns 27, 24, não vou lembrar quantos processos agora. Sabe de quantos processos o Lula foi inocentado? Zero! Zero! E tem mais, hein? O Lula não foi inocentado de nada, meu irmão. Nada. Porque nada vai tirar todo o apoio que ele tem a ditador comunista e toda coisa de ruim que ele apoia, que é contra a nossa liberdade, tá certo, pessoal? Não tem nada que vai mudar isso, tá certo, pessoal? E ele não foi inocentado. O que aconteceu foi que houve uma manobra onde ele já estava senhor de idade, beleza? Aí o STF decidiu soltar ele, arquivar os processos, beleza? Mas ele não foi inocentado dos processos. Ele fala que na ONU ele foi inocentado. Não foi inocentado. Ele apenas foram arquivados os processos dele, beleza, pessoal? Tanto que a Vara de Curitiba, a Justiça, o STF reconheceu que o processo contra o Lula era legítimo na época, beleza, pessoal? E não tem como dizer que houve erro histórico, porque eram muitos processos, não era só um. Beleza, pessoal? Não houve um processo. Então, o Lula não é inocente, beleza? Basta vocês verem tudo, beleza? Basta vocês verem tudo que aconteceu sobre o sítio, sobre o triplex. Não foi só uma coisa, foram várias. Vocês acham que apenas um sítio no triplex condenou Lula? E tem gente que fala que nem isso condenou Lula. Isso foi uma das coisas que condenaram ele, mas teve mais. Tá certo, pessoal? Beleza? E pra finalizar, o cara ele simplesmente indicou os seus amiguinhos pro STF, beleza, pessoal? Nossa senhora, falou tanto mal do Bolsonaro que indicava os amigos dele pro STF, fez a mesma coisa e indicou seu próprio advogado, tá certo? O advogado que depois deu um pé na bunda dele depois, porque começou a votar bem diferente dos outros ministros que historicamente apoiam o comunismo no STF, né? Apoiam a esquerda, tá certo, pessoal? Não questiona nada sobre erros do próprio movimento que ele defende e fica na dele, sem nenhuma transparência. Nenhuma novidade isso, beleza, pessoal? Ataca o agronegócio e defende o MTST e o MST. O MTST e o MST, eles colocam preço nas comidas. Existe lá o comércio deles lá, onde a galera compra. Vocês têm que ver o preço disso. Não é nada, não é comida pra pobre, meu irmão. É comida de preço super alto. Tem comida de 10 reais, 20 reais, 30 reais, 40 reais. Você acha que um pobre vai conseguir comprar isso? Aonde a MTST tá ajudando os pobres colocando um preço tão alto assim, beleza? E tem mais, essa grande narrativa que eles usam de que se uma casa não tem função social, é pra gente pegar a casa mesmo, que se dana. Nossa, beleza, parabéns, hein? Beleza, não é a justiça que define isso. Quem define é o povo do MTST. Povo não, né? Um bando de bandido,
né? Um bando de terrorista safado, tá certo? É isso que dá pra chamar, beleza? Sobre MTST, que invade propriedades, beleza? E tem apoio, inclusive, do Guilherme Boulos, beleza? Que há um tempo atrás tava com uma turma atacando o prédio da Fiesp, beleza? E depois, em entrevista, disse logo assim: esse dano não foi nada perto ao dano que a Fiesp causa pro povo brasileiro, beleza? Ele falou isso, tá certo, pessoal? Tá certo? O Guilherme Boulos, beleza? Coisa que o Lula também é próximo, defende o pessoal do MTST e do MST, beleza, pessoal? Meus parabéns, hein? Tão fazendo um bom trabalho. Olha quantos eu já tenho aqui, mano. Esse aí é o presidente de vocês pra fazer o ERE mesmo, beleza? Ele usa Deus, mas nunca assume nenhum erro, né? Isso aí. Próximo ponto. Não explica o Mensalão e o Petrolão está junto com o Centrão. O Mensalão e o Petrolão já tiveram várias pessoas que questionaram o governo do PT sobre tudo isso. Sobre compra de emendas parlamentares para poder ganhar apoio no Congresso, né? E claro, né? Mal sabe que depois vai perder o apoio do povo, né? E muita gente fala que isso aconteceu, muita gente que é petista admite que isso aconteceu, só que fala que o Lula ajudou os pobres, né? Teve problema social. Realmente, o governo Lula estava bem na economia, mas nada justifica tudo isso que ele defendeu e defende. Como o Mensalão, o Petrolão. A Petrobras foi saqueada, tinha mais de trilhões de dinheiro saqueado, dinheiro nosso, jogado lá fora na mão dos outros países, que é tudo amigo do Lula, amigo de ditadura, tá certo, pessoal? Beleza? Acho que não tem mais nada pra falar, e sem contar que ele tá junto com o Centrão, beleza? Ele tá junto com o Centrão e todo mundo sabe disso. O cara vai se aliar ao Centrão, vai se aliar quem for preciso, por quê? Ele se aliou ao Alckmin, meu irmão. O Alckmin é o quê? Vai dizer que o cara é de direita, de esquerda? O cara é do Centrão. Ou ele se aliou ao Alckmin pra poder ter benefício, porque sabe que ele podia ter um apoio grande em São Paulo, que aqui em São Paulo é onde ele tinha menos votos pra outros candidatos, como por exemplo o Jair Messias Bolsonaro como exemplo. Tá certo, pessoal? Tá certo? Vamos aqui pros próximos pontos, tem tanta coisa aqui, beleza? Tá certo? Ele chegou a confessar, cara, uma vez numa entrevista, que ele confessou que inventa números sem fontes, beleza? E não é à toa que ele fala que mais de 800 milhões estão na pobreza, 200 milhões estão na pobreza. Ele inventa números, beleza? Não, só ele como a Marina Silva, né? Marina Silva faz a mesma coisa, fica aumentando números, beleza, pessoal? Ele já confessou num jornal que inventa números sem fontes. Esse é o Lula que você defende? Você viu ele pedindo desculpa disso aí? Eu não vi. Daí eu já falei pra vocês sobre isso, né? Que a democracia é relativa. Ele foi questionado sobre a Venezuela, né? Daí depois ele disse que a democracia é relativa. O que será que ele quis dizer com democracia relativa, beleza? Sem contar que ele quis censurar a imprensa, tá certo, pessoal? Quis censurar a imprensa, todos vocês sabem, tá certo? Ele quis censurar a imprensa, ele fala que ia regular a mídia, beleza? Leiam aquele PL da censura lá, aquele PL das fake news. Leiam vocês o texto e vê se não era algum governo que ia controlar o que era verdade ou não, tá certo? Você confiaria no Bolsonaro pra poder estar controlando o que é verdade ou não? Eu acho que não. Você confiaria no Temer? Eu acho que não também. Você confiaria na Dilma? Não. Nem no Lula. Acho que nenhum deles dá pra confiar. E não é principalmente no Lula que não dá pra confiar, principalmente no Bolsonaro. Acho que ninguém. Isso é uma coisa óbvia. Acho que ninguém pode controlar o que a gente pode falar ou não, tá certo? Não tem nada disso, beleza? Só que daí a galera vai começar com aquele discursinho de que, nossa senhora, nossa, você é a favor do ódio na internet, pode ser então racista, transfóbico. O que isso tem a ver com você ser a favor de algum governo controlar o que é verdade ou não? Você não pode fazer isso, tá certo? Então, beleza? Ah, aqui ó, essa aqui é bonita, hein? O Lula não é comunista. Um monte de gente fala, o comunismo nunca existiu. O Lula não é comunista, nunca foi. O Lula é capitalista, beleza? Lula disse, abre aspas, tem orgulho de ser chamado de comunista, fecha aspas. Beleza? Tem mais alguma coisa pra falar? Ele falou isso, tem orgulho de ser chamado de comunista. E ele não falou isso no passado não foi em 2002, não, 2006, não. Foi agora, recentemente, tá? Ele falou, depois que foi presidente. Tem orgulho de ser chamado de comunista. Enquanto isso, o comunismo mata pessoas na Polônia e um monte de lugar. Parabéns, Lula. Ó, tá de parabéns. Chamou a direita de fascista. Ô Lula, você sabe o que é fascismo, por acaso? Você sabe o que é fascismo? Fascismo é exatamente o que o seu grupo de esquerda e a sua turma de esquerda defende. Sabe por quê? Porque quando alguém tenta questionar vocês falam que democracia é relativa, tem que regular as mídias, você vai decidir o que é verdade. Então fascismo não tá dentro da direita não, talvez esteja dentro de você. Não tenta comparar a época da ditadura militar, pessoas de direita que perseguiram comunistas. Olha, lembrando, eu não sou a favor
de no passado pessoas de direita terem perseguido comunistas. Jamais vou ser a favor disso. Tanto esquerda perseguir direita, quanto direita perseguir esquerda. Porque não é isso que a gente deve apoiar, jamais, de forma alguma. Tá certo, pessoal? A gente não pode ser a favor de nenhuma maneira disso. Vão aprender o que é fascismo e nazismo, beleza? Vocês não vão ficar mudando o significado de algo que aconteceu no passado. Vocês não vão, e vocês não vão conseguir mudar o português também, tá certo? Vocês não vão mudar o português e não vão mudar o significado das palavras. Vão estudar o que é fascismo, que vocês vão ver que o que o fascismo defende é bem perto de vocês, beleza? O grupo que eu apoio justamente defende que o Estado não fique no seu cangote, que as pessoas tenham, tenham mais investimentos, que vão atrás dos seus estudos, do seu trabalho. Tenham ideias para saúde, tenham ideia para saúde perfeito, tá certo? Não o governo fica aqui no seu cangote, beleza, pessoal? E sim, propostas onde basicamente vamos estar incluindo todos na sociedade, não é ficar fazendo segregação racial como muitos fazem, beleza? Onde todos vão poder ser incluídos, beleza? A gente arrumar emprego para todos, para a gente poder formar uma coisa melhor. Vamos privatizar tudo também, fazer parceria pública e privada, beleza? Ajudar os pobres a tá saindo da pobreza, beleza? É isso que a gente vai fazer, tá certo? É isso que tem que ser feito, beleza? Agora não adianta você ficar falando que a direita é fascista, porque o que a direita faz é justamente o contrário, tá, meu amigo? Beleza? Ele liberou 2 bilhões de emenda para o parlamento votar projetos. Haja dinheiro público, beleza, pessoal? Haja dinheiro público. Inclusive, sabe quanto de dinheiro que o Lula usou de fundão eleitoral para poder fazer sua propaganda política? Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. Todo o dinheiro do nosso imposto, dinheiro que podia ir para os cofres públicos, para ser investido para educação, para saúde, foram usados para quê? Para propaganda política, tá certo? Para o cara chegar na presidência e depois não fazer nada. Ter gastado 100 milhões do nosso dinheiro, que é dinheiro nosso, tá certo? Parabéns, hein, Lula? Tá de parabéns. Essa aí você mandou muito bem também, tá certo? Você mandou muito bem, beleza? Vacina da dengue foi recusada e até agora não ficou claro para o povo por quê. Apenas em fontes. Um monte de esquerdista já distorceu, dizendo que o Lula ia esperar uma outra vacina, beleza, pessoal? Mas, pelo amor de Deus, gente, cadê a satisfação do governo federal? Cadê? Cadê a preocupação? Um monte de pessoas morrendo, tá certo? Mil pessoas morrem de dengue por ano e o cara simplesmente recusa a vacina porque quer outra, tá certo? Enquanto isso tem gente morrendo de vacina, só que ele vai falar, ué, mas e se a vacina não funcionar? Não sei o que, se a vacina tá ruim, não sei o que, beleza? Mais uma vez fazendo essas coisas falsas, tá certo? E o governo mais uma vez ficando quieto e não se explicando, tá certo, pessoal? Contra o armamento, o cara fica fazendo discurso, meu irmão, contra o armamento, das pessoas se protegerem contra os bandidos, velho. Ele fala que vai tomar arma de todo mundo. Por que você não fala, Lula, de ir lá na favela e combater bandido? Não tô falando de você ir combater pobre, hein? Eu nunca falei isso. Eu sei que muito esquerdista, se você... Olha, é o seguinte, gente. Se você fala de favela, meu irmão, a esquerda já fala, velho, que você tá sendo preconceituoso contra o pobre. Isso acontece, tá? Eles falam isso, que você tá sendo preconceituoso contra o pobre. Cuidado, eu não tô falando de pobre, tô falando de ir pra cima de bandido, tá? Porque em favela não tem só pobre, tem bandido também, que inclusive é o tráfico, a criminalidade que toma conta dessas pessoas mais pobres, tá certo? Não é a polícia, não, tá certo? Não é a polícia que vai lá matar as pessoas, não, beleza? É o bandido que faz isso. A polícia, quando ela vai lá pra poder matar bandido. Se existem policiais que às vezes acertam o inocente, tá errado também, esse policial tem que ser preso, é um bandido, tá certo? Se o policial matou alguém inocente lá, ponto final, tá certo? Não representa farda. Agora, quem é polícia de verdade vai lá pra poder combater a criminalidade, tá certo? E o cara é contra o armamento, beleza? Beleza. A gente reconhece que o Bolsonaro fez um governo péssimo, mas o Lula já chegou a comparar o nazismo com o governo Bolsonaro, cara. Meu Deus do céu, o cara sabe o que é nazismo, velho? Meu irmão, nem o Lula pode ser comparado com o nazismo. O Lula é um merda, é um péssimo presidente. O cara simplesmente é um péssimo presidente. O cara apoia essas ditaduras. Mas, meu irmão, você querer comparar com o nazismo, meu irmão, é de uma infantilidade. Não é coisa de um presidente da república fazer isso. Não é. O cara comparar um governo passado com o nazismo, meu irmão, isso é criminoso. Comparar qualquer pessoa com o nazismo, bicho. O nazismo matou milhões de pessoas, bicho. Matou muitas pessoas. Foi algo criminoso, não dá nem pra chamar de governo, é um desgoverno. Como é que você pode comparar o nazismo com algo que já foi? Deixa essa história morta, meu irmão. Milhões de pessoas morreram. Enquanto você fala mal do nazismo, você faz metas, não próximos do nazismo, realmente, mas você faz metas onde matam pessoas. Você apoia ditadores que matam pessoas.
Não é coisa de um presidente da república criar narrativas, fazer essas coisas falsas e apoiar coisas onde vai só tateando nossa liberdade. Não é o papel de um presidente. Puta que pariu. Acabou com escola cívico-militares. O cara foi contra a escola cívico-militares, beleza? Logo depois que o João Íris votou, tá certo, pessoal? Aquele homofóbico, tá certo? Que não é defensor de homossexual porra nenhuma. Colocou o Jean Willis, o Lula colocou o Jean Willis em um cargo logo após o votar do Brasil, beleza? Que faz parte da ideologia de preconceito, beleza? Que esse é o Jean Willis, o grande preconceituoso, tá certo? Se você é branco, meu irmão, você é hétero, cuidado, hein, que o Jean Willis é contra, tá certo, pessoal? Ele adora fazer segregação. E lembrando, segregação racial é racismo, cotas raciais é racismo, não tem discussão, tá? Se você fala que não é, meu irmão, foda-se, é racismo em ponto final. Você não pode falar que não é porque é. Beleza? Ele chegou a dizer, o Lula, que vai criar 186 milhões de casas. Caralho, hein, Lula? Tá foda, hein? 186 milhões de casas. Tudo isso? Beleza? Quer acabar com clube de tiros, tá certo? Ele quer também acabar com clube de tiros, beleza? Ele nem pensa nas pessoas que estão empregadas naquele clube de tiro, beleza? Que trabalham e ganham dinheiro com isso, tá certo? Ele quer acabar com o clube de tiro, beleza? Como se isso fosse incentivar alguém a praticar uma violência. Pra ele, o problema é a educação, é a pobreza. O problema não é a índole da pessoa decidir ser bandido do nada não, beleza, pessoal? O Lula, ele liberou uma terapia sem base científica para tratamento da Covid, tá certo, pessoal? O cara fez isso também. Beleza? O Lula, ele mentiu sobre seu dedo perdido, beleza? Aquele dedo lá que ele perdeu, beleza? Lembrando que por isso que ele é chamado de Nine, beleza? Ele mentiu sobre seu dedo, beleza? Em 2002 ele disse que perdeu seu dedo trabalhando com máquina. E 2023 perdeu por causa de algum caranguejo, beleza? Foi um caranguejo que tirou o dedo dele. Primeiro em 2002 ele disse que foi por causa de uma máquina, porque ele trabalhava, acho que lá no negócio lá do metalúrgico, sei lá que porra que ele trabalhava lá, não faço nem ideia. Aí em 2023 ele perdeu o dedo por causa do caranguejo, ele falou isso, beleza? O cara mente, meu, mano, sobre coisas simples, o cara nem lembra o que ele falou no passado. O cara, ele simplesmente muda a versão de alguma coisa, até sobre coisas simples ele mente, sobre coisa dele, sobre uma parte do corpo dele que ele perdeu, tá? Beleza, pessoal? O Lula, ele não quer que a sociedade saiba como cada ministro do STF vota. Isso não é novidade pra ninguém, né? Que o PT, se for preciso, eles não vão querer que a gente saiba como que os ministros do STF vão votar, beleza? Se vão votar a favor ou contra, beleza? E se de fato ele for a favor do povo saber, por que o Lula ele não fala nada sobre o que o povo vota, beleza? Porque agora os ministros do STF estão votando a favor de legalizar maconha, meu irmão. Isso já não foi legalizada, tá? Beleza, pessoal? O Lula comemorou e disse que pela primeira vez conseguiram colocar um ministro comunista no STF. Lembrando que o Lula colocou o Flávio Dino no STF, beleza? E o Lula falou, aí, finalmente colocamos um ministro comunista, palavras dele, beleza, pessoal? E por último, a gente vai falar aqui sobre um projeto que eu até cheguei a comentar no canal, que é sobre o projeto da Saidinha, beleza? Quem lembra da Saidinha, tá certo, pessoal? Aquele projeto da Saidinha lá, tá certo, pessoal? Que o Lula simplesmente... ele nem se manifestou contra e tiveram pessoas votando a favor da saidinha, beleza? Pessoas que inclusive podem estuprar, podem fazer mal. E aí a turma da esquerda vai falar, mas quem cometem pequenos delitos merecem ser soltos. Merece ser soltos sim, merece ser soltos, beleza? Pra uma saidinha no Natal, pra poder ver a família, pra depois sair e poder roubar à vontade, beleza? Já tiveram várias pessoas dessa saidinha que fizeram mal pra mulheres, já teve casos de estupro, já teve casos de assassinato, de roubo, furto, e esses merdas continuam apoiando isso. Meus parabéns, hein, PT, PSDB, beleza? Todos vocês, PSDB, olha, desculpa, PT, PSB, todos vocês. PSDB é outro lixo também, o PSDB, não gosto também. Mas não sei se eles são a favor da saidinha, o PSDB, tá? Mas é isso, beleza? Os caras simplesmente são a favor da saidinha. Só queria ver se fosse com a família de vocês, beleza? Sobre esse negócio da saidinha, beleza, pessoal? E só deixando claro, não é só o Lula que é a favor desse negócio da saidinha. Também a gente tem que cobrar nossos deputados, nossas autoridades federais, né? Que infelizmente tem que chamar de autoridades federais, deputados federais, né? Que é a mesma coisa que autoridade federal, tá certo? Quem que votar a favor desse projeto é a maioria, tudo do PT, do PSB, beleza? Esses são os caras que querem combater o Bolsonaro, que vota a favor de saidinha, tá certo, pessoal? E acabou, beleza, pessoal? Sobre o Lula, é isso que eu tenho pra falar, beleza? Eu demorei muito tempo, mas pra vocês verem como tem muitas coisas erradas. Não tem condição nenhuma de você votar no PT e na esquerda, meu irmão. Isso é tudo coisa que você deve pesquisar,
Tá certo, pessoal? Você tem que ter uma coisa, o governo Lula não é a favor de porra nenhuma de feminismo. Inclusive ele já falou mal do feminismo no passado, quem lembra dessa aí, né? Ele falou mal do feminismo, dizendo que feminismo é coisa de quem não tem que fazer. O Lula defendendo as mulheres aí. O cara não defende porra nenhuma de movimento, seja movimento LGBT, negro, nem nada, beleza, pessoal? E a maior verdade é que não tô generalizando esses movimentos, eu sei que muitas pessoas estão nesses movimentos para poder querer mudar, beleza? Eu respeito totalmente, beleza? Mas a verdade é que a segregação pra mim, cotas raciais, o feminismo é o que vai prejudicar a mulher, e a segregação, como eu disse, pra mim é racismo e é preconceito. Beleza, pessoal? Porque você não precisa disso pra poder estar colocando o negro assim na sociedade. A pessoa não precisa de cota racial pra poder ser defendida. O que a pessoa precisa fazer é ir trabalhar, meu irmão. Esquece essa porra desse preconceito. Eu sei que preconceito é ruim, meu irmão, dói. Não tem nem o que falar. Uma coisa que dói no peito, meu irmão, é uma coisa horrível, tá? Mas uma coisa você tem que entender, você não vai ter que ficar esperando governo algum criar cotas raciais apenas para te defender, beleza? O que você tem que fazer é colocar racista, preconceituoso na cadeia, é isso que você tem que fazer, beleza? E fazer o cara pagar uma multa por um bom tempo pra você, por esse cara ter cometido preconceito. É isso que a gente tem que fazer. Acho que isso sim fortaleceria o nosso fim do preconceito. Não o fim do preconceito, mas melhorar para que esse preconceito despiore. Beleza? Então, é isso, cara. Beleza? Tem que entender uma coisa, Lu. Vocês querem melhorar o problema do país, querem incluir essas pessoas, parar de apoiar governo de esquerda, que o governo de esquerda não defende essas porra nenhuma, tá certo? Tudo mentira, tudo teatrinho, beleza, pessoal? Chega de falar de Lula, isso é o que eu tinha pra falar, beleza? Vamos voltar naquela analogia. Lembra que eu falei, né? Que o bandido veio assaltar minha casa, daí depois você veio aquele negócio do policial, beleza? O Lula foi um governo péssimo, beleza? Horrível. Vamos falar agora do Bolsonaro. Tá certo, pessoal? Vamos falar agora o porquê que eu não apoio o Bolsonaro. Nunca vou apoiar, nunca vai ter meu voto. Beleza, pessoal? A gente pensou que esse cara era uma luz no fim do túnel. Ou seja, a gente estava preso no túnel, numa escuridão, tentando sair do masmarro que o governo do PT deixou pra gente. E no final, não era uma porra do luz do fim do túnel, porra nenhuma. Era um monte de lixo ali no fim do túnel, pegando fogo, e o trem indo em direção dele, e depois a gente pegando fogo e morrendo, beleza? Foi isso que aconteceu, não era uma luz no fim do túnel. A gente pensou que era, mas não era. Tá certo, pessoal? Vamos aqui começar a falar tudo aqui sobre o governo do Bolsonaro e tudo que ele fez, tá certo, pessoal? Tem gente que fala muito sobre os bolsonaristas adoram falar sobre o machismo do PT, da esquerda, né? Sobre o machismo até mesmo de pessoais da terceira via, né? Que falaram coisas, por exemplo, como Ciro Gomes e Lula, beleza? Mas a impressão é que ninguém fala dessa fala do Bolsonaro, né? Usei dinheiro do auxílio moradia para comer gente. Olha que coisa absurda, beleza? Nem sei se foi na época da pandemia, quando foi, mas o cara falou isso, hein? Imagina se fosse na época da pandemia, tá certo? O cara falando isso. Enquanto isso, um monte de gente precisando desse dinheiro, o cara faz uma brincadeira dessas aí de mau gosto, uma brincadeira péssima, tá certo, pessoal? Contra a vacina da Covid-19. O Bolsonaro fez uma das maiores campanhas contra a vacina para ninguém tomar. Inclusive já chegou a dizer que tinha vírusinho no PCzinho dele, no computador. Por isso que não respondeu os e-mails da Pfizer, tá certo, pessoal? Os governadores lutaram mais do que ele para poder conseguir vacina, e o cara não tava lutando porcaria nenhuma pelas vacinas, tá certo, pessoal? O cara chegou a falar vacina só se for na casa da sua mãe. Enquanto isso, várias pessoas morrendo todo dia. Beleza, pessoal? Isso é uma coisa absurda que o Bolsonaro fez, tá certo? Se você pensou que eu ia falar só do Lula aqui o vídeo inteiro, você tá muito enganado, meu irmão. Porque eu vou falar desse cara aqui também, que foi o grande cabo eleitoral pro Lula tá sido eleito, e você vai saber por quê, tá certo, pessoal? Inclusive defende cloroquina. Sabe em quantos países do mundo a cloroquina funciona? Zero! Zero! A cloroquina funciona em 0 país do mundo, não funciona em nenhum lugar, tá certo? Cloroquina não é pra imunizar. O que imuniza é a vacina, na porra do seu braço, tá certo? Pelo amor de Deus, beleza? E depois,
Ele colocou petista na PGR, tá certo, pessoal? A Procuradoria-Geral da República, o que é a PGR? Ele chegou a colocar um petista lá, tá certo, pessoal? Ele é contra dele, ele é tanto contra o PT, o cara faz tanto discurso contra o PT, mas colocou um petista lá chamado Augusto Aras, beleza? Pra chefiar o Ministério Público Federal, tá certo, pessoal? E quem que é esse Augusto Aras? Já estava junto com o pessoal do MTST, junto com o Stedley, junto com Dilma, junto com toda a tropa do PT, tá certo, pessoal? Dando apoio a eles, pessoal. Aí vocês vão falar, não, mas o cara mudou. O que o Augusto Aras fez como PGR para poder... Que corrupto que o Augusto Aras ele indiciou, beleza? Inclusive foi ele que livrou o Renan Calheiros, tá certo, pessoal? Dos inquéritos que ele tava tendo lá. Foi ele que livrou, tá certo, pessoal? Foi o Augusto Aras que fez isso, tá certo, pessoal? Beleza? Vamos lá. E esse Augusto Aras não investiga ninguém, beleza? Vamos lá, próximo aqui. Aí no STF... ele fez duas indicações. A primeira que ele fez foi o Cássio Nunes, tá certo? Vamos falar sobre o Cássio Nunes e a gente chega nessa segunda indicação. A primeira coisa que os Bolsonaro falaram foi: ah, o Bolsonaro errou na primeira e na segunda você vai acertar. Beleza? É impressionante, né? Os caras falaram que na segunda ia acertar. Beleza? O Bolsonaro, de 200 milhões de brasileiros que ele podia colocar, ele colocou Cássio Nunes, que votou contra a suspeição do Moro e deu voto de Minerva pro Lula tá elegível, tá certo? O cara tava inelegível e ficou elegível. E graças a isso, o cara ficou... O cara hoje é presidente do Brasil. Graças a você, viu, Bolsonaro? Parabéns, tá? Graças a você, hoje ele é presidente do Brasil. Tá certo, pessoal? Ele deu todos os políticos de direito pro Lula e graças a isso ele tá eleito. Beleza? Meus parabéns aí, tá certo, pessoal? Beleza? Na primeira indicação... ele errou. Na segunda ele vai acertar. Quem foi a segunda indicação? André Mendonça. André Mendonça Filho, o evangélico, segundo o Bolsonaro, da bancada evangélica. Beleza, pessoal? O que o André Mendonça fez? Escreveu um livro pro Toffoli, já apoiou o Lula em 2002, beleza? É esse que o cara coloca de milhões de brasileiros que ele podia colocar? Não, colocou um cara que já votou no Lula, já declarou apoio no Lula no passado, escreveu um livro pro Toffoli, homenagem pro Toffoli do STF. E não só isso... como André Mendonça votou a favor de soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Cabral, que estava condenado a 400 anos. 400 anos de prisão. Tá certo, pessoal? Olha como esse Bolsonaro é bom, é diferente do PT. O cara é muito diferente do PT. Foi isso que ele conseguiu fazer. O cara conseguiu entrar na presidência para fazer isso. Conseguiu colocar 3 indicações ferrando a gente. Agora eu me pergunto, o que o povo brasileiro conseguiu em troca com essas indicações do Bolsonaro? Pra PGR e pro STF. O que o povo brasileiro teve em troca? Acho que nada, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, beleza? Esse aí é o André Mendonça que o Bolsonaro colocou e o Cássio Nunes. Ó, esses aí são evangélico conservador. Que é mito! Vai, mito! Faz a mim, faz o 22 aí, meu! Vamos! Essa aqui, o gato vai ficar doido, meu irmão. Essa aqui o gato vai falar que não, isso não aconteceu não. Essa aqui vai falar doido. O Bolsonaro sancionou a limitação da delação premiada. E essa emenda, sabe de quem que é? Do Freixo do PSOL. Lembra o pessoal do Bolsonaro que falava tanto que o Kim Kataguiri estava sentado com o Freixo, estava traindo o bolsonarismo, né? Tava traindo o Bolsonaro, né? Que se elegeu nas costas do Bolsonaro. Primeiro, meu irmão, que o MBL apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Já começa por aí. No primeiro turno eles apoiaram o Amoedo. Já começa por aí. No segundo turno eles tinham discordância com o Bolsonaro, mas mesmo assim votaram no Bolsonaro pra poder tirar o PT. Como eu disse, a gente pensou que ia ser uma luz no fim do túnel e não era. E ficam falando que o MBL é o grande traidor, tá certo, pessoal? Ficam falando do áudio do Arthur Duval, né? Que ele falou mal das ucranianas, né? Que ele fez aqueles áudios machistas, que foram áudios errados, escrotos, mas já foi comprovado que não teve crime nenhum nos áudios dele, né? E tem gente que ainda insiste em dizer que o cara foi criminoso, sendo que o cara já pediu desculpas do áudio, né? O cara já se desculpou com todo mundo, tá certo? E diferente de Bolsonaro, de Lula, dessa galera, o Arthur Duval teve propostas, inclusive foi o deputado estadual que mais economizou na Lesp, tá certo, pessoal? E que mais combatia privilégio, vai ver, por isso ele foi caçado, né? Ele não foi caçado pelos áudios, beleza? Ele não foi caçado pelo que ele disse, e foi por quem disse, e era ele, não foi pelo que ele disse, foi por quem disse. Agora imagina se fosse um outro deputado falando isso, né? Como ele falou, beleza? E não só isso, como teve assédio lá na Lesp recentemente, um pouco antes desses áudios, do deputado Fernando Cury contra a Isa Pena do PSOL, tá certo? Foi lá, passou as mãos no seio dela, tá certo, pessoal? Aconteceu alguma coisa com o cara? O cara só teve uma punição de 6 meses. O mandado do cara nem foi caçado. Agora imagina se fosse o Arthur assediando. O cara teria sido caçado. Agora imagina se fosse o Fernando Cury mandando os áudios. Ele não seria caçado.
tá? Porque ele tinha amigos por sorte, beleza? E voltando pra esse negócio da delação premiada, hoje sabe que partido Marcelo Freixo tá? Não sei se ele saiu, mas eu lembro que recentemente ele tinha entrado ele tinha se filiado no partido PSB, o Partido Socialista Brasileiro, tá certo? O Bolsonaro sancionou uma delação, sancionou delação premiada de alguém que tá hoje no Partido Socialista Brasileiro, hein? Socialista Brasileiro que é de esquerda, beleza? Agora você fazer isso, não é uma pauta de esquerda o que o cara tá fazendo? O cara não privatizar, o cara ter várias estatais para poder privatizar, o cara não privatizar nada, tá certo? Um monte de gente fica falando que precisa do Congresso para privatizar. Meu irmão, tinham várias estatais que o Bolsonaro podia vender, podia privatizar, sem precisar do Congresso. Ele podia privatizar várias, como por exemplo a TV Lula. Tinham várias estatais que ele podia ter feito isso. Ele simplesmente não fez, tá certo, pessoal? O cara empregou assessor do Gilmar Mendes. Tem tanta gente que fala aí, o Gilmar Mendes lixo, Gilmar Mendes lixo. Fica falando que o Gilmar Mendes lá do STF é lixo. O cara empregou assessor do Gilmar Mendes, tá? Beleza? O cara simplesmente fez isso. Tá certo, pessoal? O cara foi responsável por muitas mortes, não teve transparência sobre o governo dele, né? Também, né? Teve o sigilo, teve aquele tal sigilo de 100 anos que até hoje não se explicou. O cara até gaguejou pro Lula no debate. O cara, meu irmão, o cara conseguiu gaguejar pro Lula sobre esse negócio da transparência, meu irmão. Sobre esse negócio dos 100 anos lá do sigilo. Ele conseguiu gaguejar pro Lula, velho. Quem que perde debate pro Lula? Tudo bem que ele também deu um monte de couro no Lula, né? O Lula apanhou que nem criança por lá naquele debate da Band que tinha acontecido lá, beleza? Ah, tem mais, hein? Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Lembra a Lava Jato que prendeu o Lula, tá certo? A Lava Jato que foi uma grande operação para poder prender vários políticos corruptos, tá certo? O Bolsonaro acabou com ela, beleza? O Bolsonaro disse que acabou com ela, por quê? Porque não tem mais corrupção no meu governo. Ué, quem não deve não teme. Por que vai acabar com a corrupção no governo, tá certo? Se não tem corrupção, por que você vai acabar com a Lava Jato? Quem não deve não teme. Por que se acabou com a operação? Tá certo? Esse é o grande Bolsonaro, tá certo, pessoal? Que é uma alternativa oposta do PT. Bem diferente do PT. Tamo vendo aí, beleza? Ele falou, não quero que meus filhos se fodam. Ixi, minha Nossa Senhora. Inclusive, quem lembra quando o André Marinho foi questionar o Bolsonaro fugiu da pergunta, saiu de pauta, aí ele falou que o pai dele queria tomar a cadeira do Flávio Bolsonaro. Quem lembra disso quando o André Marinho foi perguntar? Lembra? Eu não tô defendendo o André Marinho, nem conheço esse cara, mas eu gostei das perguntas que ele foi fazer pro Bolsonaro, né? Sobre os acordos com o Centrão, os acordos com o PSB, com o PT, PSOL, PCdoB, né, esses acordos que estavam tendo, né, porque o PT e o Bolsonaro votou junto em várias PECs, por exemplo, o PEC dos precatórios, teve várias PECs que votaram juntos, né, e o Bolsonaro fugiu dessa pergunta, né, porque o Bolsonaro pode se unir ao PT, não tem problema, né, e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá certo, pessoal? Beleza, aqui ó, logo depois do Cássio Nunes ter votado a favor da soltura do Lula, o Bolsonaro concordou com isso, tá, gente? O Bolsonaro é tanto contra o Lula quanto o PT. Ele fala, se o Lula tiver que ser solto, que seja solto, beleza? E sabe qual era a estratégia deles? A estratégia deles era fazer o Lula ficar elegível pro Bolsonaro disputar as eleições contra o Lula, tá certo? Porque ele queria dar um fim no PT de vez, só que ele foi tão trouxa, tão otário, que perdeu pro Lula. Conseguiu perder pro maior cara que conseguiu trazer o maior caos aqui pro nosso país, que foi o PT, tá certo? Ele conseguiu perder pro PT, tá certo? Essa é a estratégia dele. E você acha que o Bolsonaro tá mal porque o Lula perdeu? Não tá porra nenhuma. O Lula... Pro Bolsonaro foi vantagem o Lula ter ficado eleito, né? Porque assim, continua os cargos, né? O Bolsonaro continua negociando, por exemplo, seu salário com o Valdemar Costa Neto, que é o líder do partido dele. Continua tudo numa boa. Tá certo, pessoal? Inclusive, o próprio filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, falou que seria uma coisa boa o Lula solto. Tá certo? Beleza, pessoal? Porque queriam que disputasse a eleição contra o Bolsonaro, tá certo? Aquilo lá que eu falei do Lula, usa Deus, mas nunca admite o erro. Isso é verdade, o cara simplesmente usa Deus pra tudo, mas nunca admite um erro, tá ligado? O cara fala tanto de Deus, mas nunca admite um erro, tá certo? Logo depois do Bolsonaro ter perdido as eleições pro Lula, a primeira coisa que ele fez foi ter negociado seu salário com Valdemar da Costa Neto, preso no mensalão. E esse Valdemar da Costa Neto saiu da prisão junto com Zé Dirceu. E aí o que o Bolsonaro fez? Deixou a turma dele na esperança nos quartéis lá, tomando chuva, beleza? Inclusive ficou questionando as urnas, falando que ele de fato não perdeu. Meu irmão, você acha que todas essas coisas que eu citei aqui, você acha que você não perderia pro Lula? Não tô defendendo Lula não, meu irmão. Mas você acha que todas essas coisas aqui que eu citei de você acha que você não perderia pro Lula, meu irmão? Depois de tudo que você fez sobre a pandemia, depois de todas as pessoas que morreram por sua causa, a traição que você fez, todas as pessoas da direita que você vendeu, você pensa que isso não aconteceria, meu amigo?
Você pensa que isso não aconteceria de você perder pro Lula, meu irmão? Tava óbvio que você perderia pro Lula. E pior, você que se eu perder pro Lula por pouco diferença. Tá certo? Era pra você ter perdido por bem mais. De tanto que o povo tava querendo o PT de volta. Eu pensava que você ia perder feio. Só que as pesquisas tão lixo, né, que acabaram errando, beleza? Lembrando, por mim, tanto o Lula quanto o Bolsonaro nem deveria disputar as eleições, isso é verdade, tá certo? Tinham que ser condenados pelos seus crimes e seus erros gravíssimos. E pior, o cara ainda foi para os Estados Unidos logo depois, tá certo, pessoal? Se une a pessoas que amam o PT, governa junto com o Centrão em troca de emendas e apoio do Congresso, beleza? Quem lembra, por exemplo, do orçamento secreto que até hoje não foi explicado, tá certo, pessoal? O cara vetou seu próprio veto, literalmente. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, sem transparência nenhuma, beleza? Ele foi contra a manifestação do dia 4/6/2023. Era uma manifestação a favor de Deltan Dallagnol e contra o PT, inclusive, beleza, pessoal? E essa manifestação, a terceira via, tava querendo fazer. O Bolsonaro, Fernando Holliday, Lucas Pavanato e toda a turma bolsonarista foi contra a manifestação, tá certo? Foram contra a manifestação, beleza? Tá certo? Beleza? Não tem nem o que falar, tá certo, pessoal? E a tropa dele ficou quietinha quando o Zanin foi pro STF, porque pra eles não seria ruim, pra eles, tá certo? Pra eles não seria ruim. Beleza? Vocês pensam que eles acharam ruim quando o Lula colocou o Zanin no STF? Eles ficaram quietos quanto a isso, tá? Beleza? E sem contar que o filho do Bolsonaro elogiou o Zanin e o Bolsonaro lá em silêncio lá. O cara começou a falar de Deus, não sei o que, tá certo, pessoal? O cara começou a falar de Deus, que vai dar tudo certo, tá certo? Então esses aí são os caras que vocês apoiam, beleza? E aí, você vai questionar seus deputados, seus presidentes, governadores, ou a gente vai continuar nesse barco aí, atacando o MBL, atacando a terceira via? É a terceira via que a gente tem que atacar? Depois de tudo que eu falei aqui, tá tudo aqui, que vocês podem inclusive pesquisar, depois de tudo que eu falei, e aí, o errado sou eu? Eu acho que tá na hora de pensar, você não acha não? E quem lembra, inclusive, que o Flávio Bolsonaro pediu foro privilegiado, tá certo? Para não ser investigado. Tudo isso que o Bolsonaro fez das indicações pro STF, pra PGR, é justamente pros filhos dele, a família dele não ser investigada. Porque teve vários escândalos, além daqueles escândalos que teve, por exemplo, do PT. Teve vários escândalos, cara. Ele colocou todos esses caras porque, se unindo com o Centrão, se unindo com a galera do Congresso, beleza? Se unindo com esses caras que ele indicou, não tem como o Bolsonaro ser investigado. Inclusive, o que é o PGR? O Procurador-Geral da República, ele é o único que pode investigar o presidente para poder, no futuro, abrir uma investigação contra o presidente e ir para frente para poder ter um processo de impeachment. Aí, se não me engano, o que acontece? Passa pelo Senado, tudo isso, depois, por último, pelos deputados, e aí é onde o impeachment acontece. Eu apenas é um resumo simples, não sei se é assim que funciona, mas eu sei que sempre começa pelo PGR. Para um presidente sofrer impeachment, o PGR tem que autorizar a investigação. E o Bolsonaro colocou quem na PGR? Augusto Aras, que não investiga ninguém, não investigou nem os caras do PT e nem ninguém. Tá certo, pessoal? Então, pra você ver, galera, como não tem governo diferente do PT. O Bolsonaro não é contra o PT, tá certo, pessoal? São todos petistas e farinha do mesmo saco, tá? Isso vale também pro PSDB e pra toda essa corja que enganou a gente, tá certo, pessoal? Seja a AS, qualquer um, Geraldo Alckmin, tá? Todos enganadores, beleza? O MBL não é traíra, coisa nenhuma. Foi o MBL que questionou todos esses políticos, questionou todos os erros. Quando erraram, eu também cheguei, apontei os erros do MBL, porque a gente tem que apontar o erro de todos, porque a gente não tem que ser idólatras de político, mas é o MBL que é o futuro, que quer garantir a liberdade, beleza? Que luta contra algumas coisas que eles discordam do STF, do Lula, do Bolsonaro, o que é certo. Tem que lutar contra, tem que continuar questionando, tá certo, pessoal? E eles foram errados. Não é à toa hoje que tanto bolsonaristas quanto petistas odeiam o MBL, beleza? Só porque eles questionam, beleza? E como eu disse, o MBL apoiou o Bolsonaro apenas no segundo turno para derrotar o PT, porque naquele momento era necessário a gente tirar o PT. O Bolsonaro estava numa autenticidade boa, a gente estava gostando dele, só que o desgraçado não era uma luz no fim do túnel, como eu falei, tá? É isso, pessoal. Eu não tenho mais nada a falar, cara. Esse vídeo tá longo demais, beleza? Pode ter certeza que depois desse vídeo não vai mudar nada, porque muita gente vai continuar apoiando o Bolsonaro e Lula. Lembrando, eu não tenho nada contra quem vota em Bolsonaro e Lula. Eu tenho contra as pessoas que idolatram e principalmente quem tá na elite enganando vocês. É isso que eu sou contra. Tá certo? Você acha que Bolsonaro é menos pior que Lula? Você acha que estrategicamente votar em um? Vote.
mas tente cobrar mais e parar de idolatrar essa galera. Vamos ouvir a terceira via, vamos ouvir as pessoas que têm proposta. Existem várias pessoas, por exemplo, que estão no Novo. Eu não gosto muito do Novo, mas existem pessoas que estão no Novo que têm propostas boas. Existem pessoas do MBL que têm propostas boas, tá certo? Vamos apoiar essas pessoas, porque a gente vai continuar apoiando esses caras que enganaram a gente. Beleza? A gente avisou que ia dar ruim, a gente avisou que o PT ia votar e vocês continuam apoiando o Bolsonaro, bicho. O Bolsonaro conseguiu perder, vocês ficaram falando, aí o Bolsonaro vai ganhar do Lula. Cadê o seu porra, seu trouxa? O Bolsonaro conseguiu ficar elegível, o Bolsonaro conseguiu perder pro Lula, meu irmão. O Lula ficou elegível e conseguiu ser eleito por causa do erro do Bolsonaro, você ficou apoiando. O MBL, a terceira via, tentou avisar sobre o perigo que era esses caras. Vocês continuaram apoiando, cara. Isso é um absurdo. Pensem e repensem, beleza? É isso, não tenho mais nada pra falar, cara. Chega e já deu. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!